Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa tarde, que o Senhor nos ensine a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós, e que nós possamos sair daqui não apenas ouvindo, mas acima de tudo praticando aquilo que o Senhor está nos ensinando. Que a Tua palavra possa ser vida na nossa vida e que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós estamos. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial que Deus trouxe ao meu coração sobre uma lei muito especial. Uma figura muito simpática do Antigo Testamento é a figura do rei Ciro da Pérsia. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o rei Ciro. Ele foi um grande rei, foi um grande estrategista, ele foi um homem de alargada visão, ele era um excelente administrador, mas acima de tudo o rei Ciro foi um grande legislador. Ele criou muitas leis, e as leis que o rei Ciro criou foram leis muito boas. Ele fazia leis tão boas que mais tarde, quando o Império Romano chegou, usou todas as leis que o rei Ciro havia feito. E sabe, entre as leis que o rei Ciro criou, existia uma lei muito interessante, é sobre essa lei que eu quero compartilhar com você. Era uma lei que falava sobre o transporte da carga oficial do governo. Era chamado serviço compulsório da milha, ou o serviço obrigatório da milha. Quando o rei Ciro criou essa lei obrigava todos os animais, pessoas, barcos, meios de transporte, qualquer pessoa que habitasse no governo do rei Ciro, ele estava obrigado a participar dessa lei. Como era essa lei do serviço compulsório da milha? Por exemplo, se o carteiro daquela época pegasse uma estafa, ficasse doente, ficasse mal, ele poderia evocar essa lei. E qualquer pessoa que passasse, ele entregava a carga oficial do governo e dizia assim: é carga oficial do governo, leve esta encomenda para... E dizia qual era o lugar que aquela pessoa tinha que levar. E aquela pessoa era obrigada a carregar aquela carga por 1 milha, que era equivalente hoje a 1 quilômetro. Então ela tinha que carregar 1 milha, e quando ela terminasse de andar 1 milha, ela pegava aquela carga e entregava a outra pessoa. E dizia: serviço oficial do governo, leve essa carga para tal lugar, e a pessoa também era obrigada a carregar 1 milha. Assim, cada pessoa ia carregando a carga por 1 milha, até que o serviço de postagem do governo chegasse ao seu destino final. Essa era a lei do serviço compulsório da milha. Existe uma desconfiança histórica, não é bíblica, porque nós não vemos isso na Bíblia. Muitos historiadores bíblicos desconfiam que Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz de Jesus, carregou a cruz de Jesus, sendo obrigado pela lei do serviço compulsório da milha. A lei que era obrigatório você trabalhar para o governo e carregar pelo menos 1 milha. Mas por que eu estou falando dessa lei? Porque Jesus, ele era um bom observador da cultura da época. E como bom observador da cultura, ele, percebendo essa lei e o costume dessa época, ele trouxe um valioso ensinamento espiritual e moral para mim e para você, baseado nessa lei que o rei Ciro tinha dado. Está lá em Mateus, por favor, abra sua Bíblia, no capítulo 5, no verso 41. Se você não abrir, não tem problema, vai aparecer aqui no telão e você também pode ouvir. Mateus capítulo 5, versículo 41. Diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus trouxe um ensinamento tão precioso. Ele olhou para os seus discípulos e olhou para aquelas pessoas e disse assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Quantos aqui já leram esse texto da palavra de Deus? Levanta essa mão assim. Às vezes a gente lê e não entende porque o que é que tem por trás desse texto. Quando Jesus fala: se alguém te obrigar a caminhar
uma milha, vai com ele 2. Essa expressão Jesus estava querendo ensinar para mim e para você, que nós que somos cristãos, não podemos viver no nível comum das coisas, que nós precisamos fazer algo a mais, além do que já é obrigatório, algo que todas as pessoas estão fazendo, mas nós precisamos fazer algo a mais. Se alguém nos obrigar a caminhar uma milha, precisamos andar 2. Por quê? Porque a gente não tem que ser premido somente pelas circunstâncias, pelas leis, pelas obrigações legais. Como cristãos, precisamos fazer mais. Precisamos andar a 2ª milha. E a Bíblia fala a história de um jovem príncipe. Um rapaz que tinha um desejo muito grande em seu coração de servir ao Senhor. E ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele rapaz e disse assim: cumpra os meus mandamentos. E ele começou a enumerar todos os mandamentos. Então o que foi que aquele jovem respondeu a Jesus? Ele disse: ah, Senhor, isso eu já tenho feito desde a minha infância. Desde a minha infância que eu tenho cumprido todos os teus mandamentos. E aí Jesus olhou para aquele rapaz e disse: então, se você quiser ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Mas foi muito difícil para aquele jovem cumprir aquele mandamento. Por quê? Porque ele era alguém que estava acostumado a andar no nível da 1ª milha. Jesus estava convidando aquele rapaz para andar a 2ª milha, mas a Bíblia diz que ele não foi capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. E sabe, quando eu leio esse texto e analiso essa lei da 2ª milha, eu fico pensando: meu Deus, o que esse jovem fez foi algo notável. Foi ou não foi, gente? Foi ou não foi, gente? Me ajuda a pregar. Foi. Por quê? Porque ele disse para Jesus que obedecia todos os mandamentos. E isso é algo muito grande. Mas aquilo não impressionou a Jesus. Eu fico imaginando se Jesus fizesse o mesmo convite que ele fez àquele jovem, a mim e a você hoje. O que seria de nós? Muitos iam dizer: misericórdia, cumprir o 1º mandamento já é difícil, amar a Deus sobre todas as coisas, imagina terminar a lista de todos os mandamentos. Eu mesmo ficaria um pouco preocupada, porque eu não teria essa capacidade de dizer como aquele jovem que eu estava cumprindo todos os mandamentos. Mas já pensou se Jesus fizesse essa pergunta para mim e para você hoje? O que nós iríamos responder? Cumprir todos os mandamentos já era algo muito difícil. Mas mesmo assim, Jesus não se impressionou de aquele jovem, desde sua infância, cumprir todos os mandamentos. Isso nos fala que Jesus nos convida a andar uma vida além, acima da obrigação legal, acima das nossas conveniências, acima dos nossos desejos, acima das nossas legalidades, acima daquilo que a gente já tem costume de fazer. Ele nos convida a andar a 2ª milha. Ele nos convida a fazer algo mais. Ele disse: se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. E esse texto precisa falar comigo, com você. Porque se Jesus nos convidasse hoje a andar essa 2ª milha, de vender tudo que nós temos e segui-lo, como diz um filósofo da atualidade, tiririca, a gente ia dizer: morri. Não é? A gente ia querer morrer, porque não é fácil. Mas eu quero que você entenda qual foi o convite de Jesus para mim e para você. Aquele jovem achou muito duro a caminhada da 2ª milha. E ele resolveu desistir. O que foi que aconteceu? Ele desapareceu no turbilhão do nível comum da 1ª milha. Sabe por quê? Porque na vida só se destaca quem anda a 2ª milha. A 1ª milha é só obrigação. É só aquilo que nós precisamos fazer. Mas o convite de Jesus para mim e para você hoje é: eu te convido a andar a 2ª milha.
O rei Ciro criou a lei. Todos eram obrigados a andar 1 milha a serviço do governo. Mas Jesus diz: faça algo além. Faça mais do que te pediram. Vá acima da lei. Nós que somos cristãos somos caminhados a andar essa 2ª milha. Mas aí você pode perguntar: e como a gente anda a 2ª milha, pastora? Nós vamos aprender como é andar a 2ª milha. E não tem texto melhor para aprender a andar a 2ª milha do que o Sermão da Montanha. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, é só virar a página. Mateus no capítulo 5, o verso de número 20. O Sermão da Montanha, ele tem todas as ilustrações de verdades espirituais para nós que somos cristãos e que devemos praticar para entrar no reino dos céus. Quando Jesus nos deixou o Sermão da Montanha, ele nos deixou leis, mandamentos, o que nós precisamos fazer para herdar o reino de Deus. E o texto de Mateus capítulo 5, versículo 20, diz assim: pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Nesse trecho, Jesus não estava negando que havia justiça entre os fariseus, os escribas. Jesus não estava dizendo: não existe justiça entre eles. Existe sim. Eles estavam cumprindo a lei. Mas Jesus estava dizendo no Sermão da Montanha para mim e para você: você precisa ir além dessa justiça. Porque essa era uma justiça motivada apenas pela lei. Jesus nos convida a cumprir uma justiça motivada pelo amor. Você entende? A justiça dos fariseus, dos escribas, dos saduceus era uma justiça no nível da 1ª milha. Eles cumpriam a obrigação porque era a lei, e eles queriam mostrar que eles eram muito importantes e que cumpriam a lei. Mas Jesus vem no Sermão da Montanha e diz assim: eu não quero que a sua caminhada seja feita somente por leis, por códigos, por mandamentos, mas acima de tudo pelo amor. Na nossa vida é assim. Nós precisamos ser premidos por algo a mais, por algo além. Nós não precisamos fazer as coisas só movidos pela lei. Essa era uma justiça própria. Não podemos atuar em nome de Cristo por meio de uma justiça própria. Nós precisamos andar no nível da 2ª milha. E o texto, o versículo 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, porque quem matar será julgado. O que é isso? Mais uma lei no nível do quê? Da 1ª milha. Se até hoje você nunca matou na sua vida, parabéns, glória a Deus. Você cumpriu esse mandamento no nível da 1ª milha. A gente não precisava nem explicar esse texto do Sermão da Montanha. Todas as religiões falam sobre isso. Não é bom matar, e todas as pessoas sabem que não é bom. Não matar é cumprir a lei no nível da 1ª milha. Mas Jesus nos convida mais. Ele nos convida não somente a não matar, ele nos convida a amar os nossos inimigos. Ele nos convida a dar a outra face a quem nos fere. Ele nos convida a dizer não ao ódio, porque quem odeia se torna homicida, como diz a Bíblia. Você está conseguindo compreender comigo o que é andar a 2ª milha? Andar a 2ª milha é sair do nível comum das coisas. Não matar é cumprir a lei no nível da 1ª milha. Você simplesmente obedeceu. Mas quando você ama seu inimigo, quando você abençoa quem te faz mal, aquela pessoa que te traiu, que falou mal de você, quando você perdoa, você está cumprindo o mandamento de Jesus no nível da 2ª milha. O versículo 23 ao 26 do Sermão da Montanha continua. Ele fala sobre prestar um culto a Deus irreconciliado com o irmão. Você já deve ter lido isso. Geralmente na hora das ofertas a gente ensina sobre isso, né? Quando você for entregar sua oferta ao altar, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, volta, se reconcilia com ele, não é? Quando Jesus nos ensina esse texto, ele diz: um culto a Deus irreconciliado com seu irmão é um culto no nível da 1ª milha.
Mas quando você é capaz de renunciar do seu ego, seu egoísmo, e até mesmo o fato de estar certo, reconcilia com seu irmão e presta o culto a Deus, você está prestando um culto no nível da segunda milha. Deus nos convida hoje a andarmos a segunda milha. Porque Ele nos diz, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com Ele 2. Caminhar essa segunda milha tem que ser o destaque da nossa vida como cristãos. A nossa vida tem que ser pautada por caminhar a segunda milha. Porque é assim que nós vamos ganhar as pessoas para Jesus. É assim que nós vamos mudar o mundo. É assim que nós vamos impactar as pessoas com o poder do Evangelho. Sabe por quê? Porque todas as outras religiões e todas as outras pessoas já andam no nível comum da primeira milha. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos ir além para que as pessoas vejam que nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Evangelho da segunda milha. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E nós devemos andar essa segunda milha em todas as dimensões da nossa vida. Sabe, nós já vimos o porquê dessa lei. Nós vimos que era uma lei obrigatória, compulsória. E nós vimos que Jesus disse assim, faça algo mais, vá além da primeira milha. Nós entendemos no Sermão da Montanha o que é viver no nível da primeira milha e o que é viver no nível da segunda. Mas quais são as dimensões que nós precisamos viver a segunda milha? São inúmeras. Mas hoje eu quero falar sobre algumas. Que Deus nos convida a andar no nível da segunda milha, na nossa paciência. Você pode dar uma respiração? Você pode segurar no seu lugar? Se prepara. Quem está preparado aqui para ouvir? Porque Deus falou muito comigo essa semana sobre isso. Muitas vezes, na nossa paciência, nós estamos andando somente na primeira milha. Porque tem muita gente que tem um pavio curto demais. Outros nem pavio tem mais. Não é? Tem gente que só está andando 1 milha, tem gente que está andando para trás. Mas Jesus nos convida hoje a andarmos a segunda milha na nossa paciência. Existe uma experiência muito interessante que me leva a refletir sobre a paciência. Com certeza, você que dirige já passou por essa experiência na sua vida. Você está estacionado com seu carro na frente de alguma loja, em algum lugar, e você quer sair, você quer dar ré, pegar a rua e ir embora. O que é que acontece? A gente fica sem paciência. Por quê? Porque a gente vai descendo e ninguém dá a vez pra gente, não é verdade? Parece que quando a pessoa vê que você está descendo, ela acelera o carro para passar e você não tem que descer. Não é assim que acontece, gente? É ou não é, minha gente? É. E a gente vai ficando sem paciência. A gente acha que as pessoas são mal educadas, a gente fala mal. Não é possível que não tenha uma pessoa para dar a frente, uma pessoa para dar o lugar. Mas, em outros momentos, o nosso carro está na pista e tem um carro querendo descer. E nós estamos sem paciência porque a gente está apressado, a gente não quer deixar aquele carro descer, então a gente acelera. É verdade ou não é? Essa experiência fala muito sobre o que é paciência. A paciência, gente, hoje em dia está em falta no mercado. E o que é pior, ela está muito presente nas farmácias, nos sintéticos, nos calmantes. Porque muitas pessoas estão precisando tomar remédios para se acalmar. Porque não têm aprendido com Jesus a andar a segunda milha na paciência. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós temos sim a capacidade de viver uma vida de paciência. E quando não vivemos, o problema é nosso. Somos nós que não estamos escolhendo viver essa segunda milha. Agora para e pensa comigo. Se nós temos demonstrado tanta impaciência com um carro na rua, com um celular para ligar, não é? Será que só eu que acho que o iPhone demora muito para ligar? Quem aqui acha que o seu celular demora? Por que vocês são tão bonzinhos? Estou me sentindo tão péssima.
Fala a verdade. A gente está aqui em família. Quem é que acha que seu celular demora para ligar? Quantas vezes nós estamos achando que o celular demora para ligar? O computador demora para enviar o e-mail. O WhatsApp, quando a gente manda um vídeo que demora para baixar. Nós estamos perdendo a paciência com a tecnologia. Imagina com as pessoas. Mas Jesus nos convida a andar a segunda milha na nossa paciência. Essa semana, Deus me provou. Porque Ele sabia que eu ia pregar essa mensagem. Eu tinha preparado ela na semana passada. E toda vez é isso. Quando a gente vai ensinar sobre alguma coisa, Jesus testa a gente primeiro. Tudo que você pensar em imaginar para tirar a paciência de uma mulher grávida, aconteceu comigo essa semana. Tudo. Eu não posso nem falar, porque se eu falar, vai ficar cansado de ouvir tudo que você fica assim, não é possível. E hoje, agora, antes de vir, o meu marido manda uma mensagem para mim. E ele disse, meu amor, me perdoe. Quando ele disse isso, eu já... O que foi que aconteceu? Ele disse que o festival de balé da minha filha, se você não marcar a cadeira assim que abre, você vai sentar lá atrás. Minha amiga está aqui, que é da sala de Sara, sabe o que eu estou falando. O teatro já é ruim. Sentar na frente, a gente já não enxerga o filho da gente. Que a gente deixou o ano todinho aprendendo a dançar balé. No dia, a gente quer ver o quê, mãe? De perto. A gente quer tirar foto. E aí, a minha secretária fica sempre de marcar assim que abre. E ela marca. Mas ela viajou para o sertão. E ela fez o quê? Pediu ao meu marido para marcar. Mas ele esqueceu. E até agora eu ainda não marquei o assento da minha filha. Isso significa que eu vou ter que ver ela a 300 metros de distância. E se por um acaso eu quiser tirar uma foto, eu vou ter que ficar em pé. Mas glória a Deus que eu estou grávida, eu posso ficar em pé. Ninguém vai mandar uma grávida sair da frente, não é? Pelo menos era o que se deveria fazer. Até o último minuto, Deus estava querendo testar a minha paciência. Nós vamos andar a segunda milha na nossa paciência. Você tem andado a segunda milha na paciência? Na sua casa, na sua família? Será que coisas tão pequenas têm roubado a sua paz? Eu não consigo conceber uma pessoa que é cristão e que na hora de uma raiva, um celular, joga na bacia sanitária, quebra um vaso no chão. Não existe isso, gente. Olha bem para mim, para nós que servimos a Jesus, não existe isso. Ah, pastora, mas eu não consigo, consegue. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos nova criatura e recebemos um presente especial, a presença do Espírito Santo em nós. Quem tem o Espírito Santo dentro de você? Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem todos os frutos do Espírito. Gálatas 5. Você vai ver paciência, domínio próprio, longanimidade. Tem gente que fica, Deus me dá paciência. Não pede paciência, você já tem paciência. Você só precisa botar para fora a paciência do Espírito Santo que já está em você. Porque se Deus, o Espírito Santo está em você, você tem tudo que Ele tem. Você consegue compreender? Jesus nos convida a andarmos a segunda milha na nossa paciência. Mas não somente na nossa paciência, na nossa tolerância. Deus tem sido tão tolerante com a gente, não é verdade? E quantas vezes nós temos sido tão intolerantes com as pessoas? Você já parou para pensar nisso? Que nós não temos andado nem sequer a primeira milha na tolerância? Você pode imaginar agora quantas milhas Deus tem andado comigo e com você na tolerância? Eu não quero nem pensar, mas comigo foram muitas. Deus tem andado tantas milhas com a gente na tolerância. Quantas vezes nós damos motivos para Deus olhar para nós e nos castigar, e todos os dias Ele nos acorda com essa graça, com seu favor, com a sua misericórdia. A Bíblia fala a história de um homem chamado Nabal.
Eu não sei se você já leu a história de Nabal, mas a Bíblia conta que Nabal era um homem tão grosso, tão duro, tão intolerante com a sua família, que quando o seu próprio servo precisou dar a ele um aviso importante, questão de vida ou morte, teve que falar com quem? Teve que falar com a mulher dele, Abigail, porque ele tinha medo de Nabal, porque Nabal era um homem intolerante. Quantos de nós estamos nos assemelhando a Nabal? Temos sido intolerantes com as pessoas mais importantes da nossa vida. E nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Sabe, Jesus era cheio de amor, de graça, de tolerância e de bondade. Se você analisar durante todo o Novo Testamento, você vai ver Ele nos ensinando. A Bíblia diz que aquela mulher pecadora estava ali no chão, pega em adultério. Todo mundo estava ali com uma pedra na mão para apedrejar aquela mulher, porque eles se achavam muito bons. A gente anda no nível da primeira milha. Aqui ninguém desobedeceu a lei do Senhor. E Jesus, em outras palavras, olhou para aquelas pessoas e disse: se vocês não são capazes de andar a segunda milha, saiam daqui. Jesus foi capaz de ser tolerante e amoroso com aquela mulher que havia caído no mesmo erro por diversas vezes. Quantas vezes nós temos sido intolerantes? Tem gente que diz assim: comigo só erra uma vez na vida, não é? Aonde tem isso na Bíblia? Que com você só erra uma vez? Porque Jesus nos ensinou a gente perdoar 70 vezes 7. Pedro estava se achando cheio, disse: Deus, o que é que o Senhor acha da minha possibilidade de perdoar, né, meu irmão? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não sabe de nada. Você está se achando sem saber de nada. Você não andou nem a primeira milha, já está desse jeito. Eu te convido a andar a segunda milha na tolerância. Nossos filhos irritam. Tem hora que eles falam, que eles gritam, que eles arranham, que eles brigam. A vontade que dá é gritar: cala a boca, não é? Mas a gente respira e anda a segunda milha na tolerância. Eu fico tão arrasada quando eu vejo uma mãe destemperada com os filhos. Porque eu já perdi um filho, eu dou muito valor às minhas filhas. Eu faço de tudo para cuidar delas com o amor que Jesus cuidaria. Eu estava no aeroporto fazendo um lanche na praça da alimentação e encontrei uma mulher. Ela estava sentada com os 2 filhos e o marido. E o menino dela, um pequenininho, devia ter uns 2 anos e pouco, derrubou o suco. Gente, aquela mulher foi com uma agressão para cima daquela criança. E por que você não se quer? Brigou com o menino, pegou a mão do menino, deu uma tapa na mão do menino. Gente, eu respirei tão fundo na minha cadeira que a minha vontade era ir lá e dizer para ela: minha filha, o problema é seu, não é a criança. Você é uma pessoa destemperada. Porque uma criança vai derramar suco, vai ou não vai, minha gente? Eu não tenho a coordenação motora que a gente tem. Vai derramar suco ainda por muitos anos. Se você se desequilibra por causa de um suco que caiu no chão, o problema não é a criança. Jesus nos convida a andar a segunda milha na tolerância. Lucas 6,31 diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Se alguém cai no erro, no pecado, na igreja, como nós tratamos essa pessoa? É castigo de Deus, ó. Deus está tratando. Não. Nós precisamos tratar com tolerância, com amor. Nós devemos andar essa segunda milha no serviço que nós prestamos a Deus. Se eu trabalho para Jesus fazendo só aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem, eu estou trabalhando no nível da primeira milha. Mas se eu aceito o desafio de fazer mais, de fazer aquilo que eu não estou acostumada, de fazer aquilo que eu não gosto, eu estou servindo a Deus no nível da segunda milha. Deus te trouxe aqui para dizer: ei, eu quero que você sirva a Deus, não somente no nível da primeira milha, mas que você vá além. Caminha a segunda milha, porque a gente só quer trabalhar no que a gente gosta. Eu gosto de trabalhar no Ministério Infantil, eu sou professora do Ministério Infantil, eu vou. Aqui, enquanto você está assistindo o culto, tem centenas de voluntários trabalhando, todas essas pessoas que estão em pé, né? Tem gente até que fez um coraçãozinho para você se abanar, porque a gente teve um problema com os ar-condicionados, eu peço perdão.
Mas tem gente lá atrás trabalhando, tem gente cuidando do seu carro. Mas quando nós somos convidados a fazer algo que a gente não gosta, desafiados a fazer além, nós simplesmente nos esquivamos. No dia que é para fazer um mutirão de limpeza, lavar as cadeiras da igreja, né? Fazer algo que a gente não gosta, que ninguém gosta de estar varrendo, passar pano, lavar chão, lavar banheiro. Mas esse é o convite de Jesus para andarmos a segunda milha. Hoje, com a graça de Deus, nós vivemos nessa igreja. Glória a Deus. Como Deus tem sido bom com a gente. Isso aqui é um milagre. Num lugar desse nós vivemos isso. Isso aqui é um milagre. Tem igrejas que tem mais de 100 anos que não tem um terço disso aqui. Mas não fica você achando que isso aqui foi construído com a primeira milha. Isso aqui foram muitas milhas. Foram muitos banheiros lavados, muitas visitas, muitos serviços prestados que nós fazemos e vamos fazer até Jesus voltar. Porque o convite da segunda milha é para sempre. Jesus nos convida a andar na segunda milha no nosso serviço que nós prestamos a Deus. Você acha que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Não, Ele não queria. Era difícil, doía. Esse desafio ninguém queria. Mas Ele disse: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Jesus estava dizendo: se eu fui capaz de andar a segunda milha, você também é capaz. Você também é capaz de fazer aquilo que é difícil, que é ruim, que você não gosta. Porque eu fiz. Sabe por quê? Porque na vida a gente não só faz o que gosta. Essa frase é uma das que eu mais repito na minha casa para as minhas filhas. Toda vez que eu digo, faça isso, elas dizem: não, mamãe, não quero não. Eu digo: minha filha, na vida a gente não só faz o que quer, o que a gente gosta, a gente faz o que é importante e o que é necessário. Faça. Nós precisamos entender. A gente não só faz o que gosta. Ah, pastora, mas eu não queria acordar cedo para vir aqui servir no bazar. Ah, mas eu não queria tirar minhas roupas boas e meus sapatos bons para vender. Não queria. Na vida a gente não só faz o que gosta, a gente está só andando na primeira milha. E Deus está olhando do céu e dizendo: ah, meu Deus, quão distante está do evangelho de Jesus. No nosso serviço a Deus, temos andado a primeira, a segunda milha, ou não temos andado milha nenhuma? Jesus tem muitos serviços, alguns são fáceis, outros são difíceis, alguns têm destaques, outros ninguém vai ver, como a mocinha que está aqui atrás agora servindo na salinha VIP, que a gente recebe uns convidados. Ela está ali, ela ajuda, ela serve um suco, um bolo, mas ela está servindo a Jesus no nível da segunda milha, porque no primeiro culto ela está servindo e no próximo culto ela vai sentar aí para assistir. Deus nos chamou para andar a segunda milha. Não fazer apenas aquilo que a gente gosta, apenas aquilo que é confortável. Porque Jesus fez isso, Ele disse: a minha caminhada nunca foi fácil, nunca foi confortável, doeu morrer, mas eu morri, assim como o fiz, faça você também. Jesus viveu a segunda milha no seu serviço prestado a Deus. Ele estava curando enfermos, expulsando demônios, orando pelas pessoas. E por fim, nós precisamos aprender a andar na segunda milha, não apenas no serviço que nós prestamos a Deus, mas sobretudo na nossa mordomia, naquilo que nós oferecemos para Deus da nossa vida cristã. Se na hora do ofertório, na hora do dízimo e da oferta, o pastor João deu essa palavra aqui sobre os reis magos. Se eu oferto apenas migalhas, apenas aquilo que me sobra, aquilo que não faz diferença nenhuma na minha vida, eu estou ofertando a Deus no nível da primeira milha. Mas Deus nos convida a fazermos mais, a darmos do nosso sacrifício, daquilo que vai pesar para nós, porque quantas vezes nós andamos 2, 3, 4, 5, 10 milhas a nosso favor, mas quando é ao favor de Deus a gente não anda nenhuma. Porque quando a gente quer fazer um esforço para comprar um celular novo, um carro novo, uma geladeira nova, reformar nossa casa, a gente anda 30 milhas. Anda ou não anda? Anda. A gente dá hora extra, dá ou não dá? Mas na hora do ofertório não. Jesus nos convida na nossa mordomia, naquilo que nós damos a Ele, andar a segunda milha. E não somente na nossa mordomia, naquilo que nós damos a Deus, mas aquilo que nós damos às pessoas. Sabe, hoje é o aniversário da minha mãe. E assim, só de falar eu já estou querendo chorar. Foi muito difícil, eu estou muito cansada.
Eu cheguei de São Paulo, o pastor Ed foi me buscar, eu almocei, cheguei em casa, foi o tempo dar banho nas meninas, arrumar as meninas, tomar banho, trocar de roupa e vir para a igreja. Mas eu parei, eu disse, eu vou parar um tempo, e as minhas filhas escreveram uma cartinha, e eu preparei um presente para ela. E eu disse, Deus, eu não vou dar para minha mãe um presente no nível da primeira milha. Por mais que para mim, agora, eu não possa, e por mais que minha mãe não precise, mas é meu dever dar um presente para minha mãe no nível da segunda milha. E eu abri mão do que eu precisava abrir para mim, para fazer isso. Porque quando nós amamos as pessoas, é assim que nós precisamos fazer. Não significa se a pessoa precisa, se a pessoa quer, se você não tem. É uma questão de moralidade. É uma questão de integridade, de caráter. Nós temos andado no nível da segunda milha, na nossa mordomia. O que nós temos feito pelas outras pessoas, você tem se sacrificado. É por isso que John Wesley orava todos os dias a Deus. E ele dizia assim, Deus, não me deixe ser alguém inútil na casa de Deus. John Wesley orava todos os dias a mesma oração. Ele dizia, não me deixe, Senhor, ser uma pessoa inútil. Uma pessoa que vem para a igreja, vai embora, não faz nada. William Carey dizia assim, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Mas a gente só espera grandes coisas de Deus às vezes. E se esquece de fazer grandes coisas para Deus. Nós vimos aqui o testemunho da célula, como é lindo. É uma vez na semana, 1 hora do seu dia durante uma semana inteira. A gente dá 8 horas para o nosso trabalho todos os dias, 44 horas semanais. Mas às vezes para dar 1 hora para Deus, para servir uma pessoa numa célula, para dar um lanche, para falar de Jesus, nós não queremos andar nem a primeira, a gente começa a andar para trás. E Jesus nos convida a andar a segunda milha na nossa mordomia. Eu vi a história de um homem que morreu, foi para o céu, e quando chegou lá, foi dito a ele que ele não podia entrar no céu. Ele disse, mas por que eu não vou entrar no céu? Eu não fiz nada. Aí o anjo disse, exatamente por isso, porque você não fez nada, vai embora. Que Deus o livre, isso nunca aconteça com a gente, amém? Amém, gente? Existem muitos cristãos na vida que estão dando o melhor de si, trabalhando duro, pesado, para andar a segunda milha. Aqui na igreja conheço muitos que estão fazendo de tudo para andar a segunda milha. Mas é triste ver que tem alguns irmãos que têm andado até a primeira milha, têm cumprido os mandamentos, mas outros não têm andado milha nenhuma. E o que é pior, alguns têm andado para trás. E eu tenho uma pergunta ao seu coração hoje. Quantas milhas você tem andado na sua obediência a Deus? Quantas milhas você tem andado no amor, na tolerância, na paciência, na graça, no seu serviço prestado a Deus, na sua mordomia? Eu queria que você parasse por um momento e fizesse uma seguinte suposição. Se todos na minha igreja orassem como eu oro, para e pensa. Se todos na minha igreja lessem a Bíblia do jeito que eu leio, se todos na minha igreja ofertassem como eu oferto, se todos na minha igreja perdoassem como eu perdoo, se todos na minha igreja fossem como eu, ela seria melhor ou pior? Para comigo e pensa, se todos nesta igreja caminhassem como você caminha, como seria a sua igreja? Você tem trabalhado para expandir o reino de Deus com qualidade na terra? Ou você tem... Eu não preciso nem dizer. Nós precisamos andar a segunda milha, porque Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E eu quero encerrar com uma história que eu li, muito bonita, num livro de um pastor amigo. Quando as pessoas vão se batizar na igreja, o que é comum que os pastores fazem? Eles ouvem a profissão de fé da pessoa. Ela tem que dizer por que ela aceitou Jesus, como foi que ela se converteu, e todas as pessoas explicam. Mas tinha uma senhorinha que ela era muito simples, sem cultura, não sabia falar direito. Ela trabalhava como secretária na casa de uma pessoa.
E ela queria se batizar e o pastor perguntou: como você me prova que você é uma nova criatura, que entregou sua vida a Jesus? E aquela moça, sem saber dizer a doutrina da justificação, olhou para o pastor e disse: pastor, eu sei que eu entreguei minha vida a Jesus, porque hoje eu varro embaixo do tapete. Podia parecer uma resposta estúpida, mas na verdade era uma resposta muito profunda. Aquela senhora estava dizendo que durante muito tempo na vida ela não fez nem a obrigação dela. Ela só varria embaixo do tapete se tinha alguém para olhar. Mas agora que ela entregou a vida a Jesus, ela se sentiu na obrigação de varrer embaixo do tapete. Aquela senhora tão simples entendeu o que Jesus nos ensinou em Mateus: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Onde existir uma pessoa disposta a caminhar a 2ª milha, há um fator de progresso. E onde existe um cristão na terra que caminha a 2ª milha, ele influencia 1000 milhas ao seu redor. Porque quando eu caminho a 2ª milha, eu influencio outras pessoas a caminharem também. Eu influencio meus filhos a caminharem. Eu influencio meu cônjuge a caminhar. Eu influencio meu vizinho a caminhar. Porque se eu não coloco o lixo no lugar certo, meu vizinho também não coloca. Mas se eu coloco tão certinho, uma hora eu vou constranger ele a colocar. Se você trata as pessoas da sua família com amor e elas não te tratam, uma hora vai acontecer alguma coisa. Fique em pé no seu lugar, por favor. Você pode fechar seus olhos? Quantas milhas você tem andado com Deus? Quantas milhas? Quantas milhas você tem andado na sua obediência a Deus? Quantas milhas? No perdão, na gentileza, no serviço, na mordomia. Quantas milhas você tem andado no seu amor, na justiça? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Hoje eu convido você a sair daqui instigado a caminhar a 2ª milha. Se você estudava para tirar 7, estuda para tirar 10. Se você arrumava a sua cama, arruma seu guarda-roupa também. Se você produzia 100% no seu trabalho, produza 110. Se você já lia a Bíblia todos os dias, leia um livro também. Se quando você saía da sua casa para trabalhar, você dava um beijo na sua esposa, dê um abraço também. Se você via para a igreja e assistia o culto, que tal servir? Se você dava o seu dízimo, que tal ofertar? Se você sentava na melhor cadeira, que tal oferecer a outra pessoa? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Nós somos instigados a ouvir a tua voz e não somente ouvir, acima de tudo a praticar. Que o Senhor encontre em mim, em cada um de nós que estamos aqui, um cristão disposto a caminhar a 2ª milha e vermos um progresso de 1000 milhas ao nosso redor. Que aonde nós passarmos, as pessoas possam ver que nós não fazemos somente a obrigação, nós vamos além, nós fazemos mais. Que as pessoas possam ver o Evangelho de Jesus vivo dentro de nós. E que nós possamos ser alguém que saiu do nível comum da 1ª milha. Que nós possamos ser alguém que se destaca, que faz a diferença, porque foi para isso que o Senhor nos convocou. Somos teus filhos e assim como o Senhor brilhou, nós precisamos brilhar também. E nós nos comprometemos contigo nessa tarde a andarmos a 2ª milha, no nome de Jesus, amém. Fique com seus olhos fechados. Eu quero fazer um convite importante para você que chegou aqui, que ouviu essa palavra e no seu coração você pensou: eu não estou conseguindo andar nem a 1ª milha porque eu ainda não entreguei a minha caminhada para Jesus. E eu quero hoje aprender a andar a 1ª e a 2ª milha. Eu quero hoje aprender como aquele jovem a cumprir os mandamentos de Jesus. Eu quero entregar de todo o meu coração minha vida para servir a Deus, porque até hoje a vida que eu tenho vivido não tem valido a pena. Jesus te trouxe aqui porque Ele te ama tanto e Ele quer te dar essa chance
A melhor escolha que você pode fazer na sua vida é levantar a sua mão e dizer: eu quero caminhar a primeira e a segunda milha com Jesus. E eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus,